Salve, camaradas, Estes Dias aqui do canal do Estes Raça, Classe e Revolução. A gente está chegando para mais um vídeo aqui em nosso canal, dessa vez aí o terceiro vídeo da série Marxismo e Luta pela Libertação Negra. Nós vamos tratar aqui nada mais, nada menos do que o grande Malcolm X, certo? Que, na minha opinião, está entre as principais lideranças negras do século passado, se não a principal de todas, e dada a complexidade da vida do Malcolm X, a gente vai dividir aqui em 3 vídeos. Firmeza, esse é o primeiro, que é mais uma introdução aí à vida do Malcolm X. Esses vídeos eram para estar sendo postado aqui no canal na semana passada, em função do centenário, certo, de Malcolm X, dia 19 de maio, o Malcolm estaria completando 100 anos de vida, se vivo fosse, firmeza, mas em função do show que apareceu aí para o meu grupo de rap, o Gíria Vermelha, uma série de entrevistas, ensaios, então não foi possível combinar as duas coisas, então a gente está iniciando aí a gravação dos vídeos aí sobre o Malcolm X nessa semana, tá? E aproveitar também e falar para a galera aí que curte o Gíria Vermelha, queria agradecer muito quem foi no show, certo? Agradecer muito ao convite do Bumbaça, muito particularmente do meu mano Costello, que convidou o Gíria para estar abrindo um projeto, certo? Que é o Encontro com o Bumbaça, que vai estar acontecendo a cada 15 dias lá na Birosca do Bigode, que é daqui de São Luís, é só colar, o Godofredo Viana, próximo ao Teatro Arthur Azevedo. O próximo vai ser com a Luciana Simões. Beleza? Muito obrigado mesmo. E assim que a gente tiver acesso às imagens do show, que teve uma energia muito para cima, a gente posta no canal do Gíria Vermelha. Quem não se inscreveu, se inscreva lá também. Firmeza? Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então, camaradas, um dos objetivos desse vídeo aqui, desse primeiro vídeo, é tentar desmistificar uma visão que está muito presente sobre a vida de Malcolm X entre a militância negra e antirracista, que é uma divisão de maneira mecânica e linear da trajetória de vida de Malcolm X em 3 fases, tá? Seria a primeira, né, o Malcolm antes da nação do Islã, um Malcolm alienado, um Malcolm sem consciência racial, o Malcolm do mundo do crime, tal como aparece no início do filme, dirigido por Spike Lee, sobre a vida do Malcolm X, que foi lançado em 1992. A segunda fase seria o Malcolm da nação do Islã, que seria o Malcolm mais radicalizado. E a terceira fase, o Malcolm que rompe com a nação do Islã e vai organizar a União Afro-Americana, que seria o Malcolm mais moderado. Isso não é verdade. Não é verdade que o Malcolm mais radical, se a gente levar em consideração aí que radical significa aí a raiz do problema, que seria o Malcolm da nação do Islã, porque era um Malcolm antibranco e contra a integração racial. Muito pelo contrário. O Malcolm, antes de entrar na nação do Islã, e nós vamos ver isso aqui, era um Malcolm que tinha uma compreensão política, racial. Tá? O Malcolm que se transforma num negro mais perigoso dos Estados Unidos é o Malcolm que rompe com a nação do Islã. É o Malcolm que está fazendo um caminho oposto ao que defendia, caminho político oposto ao que defendia a nação do Islã. E por isso ele teve que ser eliminado. Esse é o Malcolm mais perigoso. Tá? Eu arriscaria, inclusive, a dizer que se o Malcolm não tivesse rompido com a nação do Islã, o Malcolm se transformaria num racialista conservador e contra-revolucionário. Tá? Volto a dizer, o Malcolm foi uma das lideranças mais importantes, lideranças negras do século passado, talvez até a mais importante. Dentro dos Estados Unidos, eu não tenho dúvidas quanto a isso. Era o cara mais influente entre os negros dos guetos, tá? Dos grandes centros urbanos, que era onde já vivia a maioria dos afro-americanos aí na década de 1960, que é a década de maior atividade política de Malcolm X. Tá? Uma pesquisa foi realizada no início da década de 90, e que está no livro Malcolm X,
As Reinvenções de uma Vida, o Manny Mablo, é um baita de um livro que foi publicado em 2010, tá? Pela Companhia das Letras, tá? Ele cita uma pesquisa em que 84% dos jovens entre 14 e 25 anos, jovens e adolescentes, tinham Malcolm X como um grande herói nacional. Malcolm X foi o negro mais perigoso para a burguesia dos Estados Unidos. E um grupo que foi fundamental para a popularização do Malcolm X em nível internacional é um grupo de rap chamado Public Enemy. Não é porque eu estou puxando aqui brasa para minha sardinha não, mas isso é um consenso entre os grandes estudiosos da vida do grande Malcolm X. E vejam, para quem acompanha a vida do Malcolm, quem já leu, inclusive o próprio livro do Alex Haley, tá, que a gente vai polemizar com ele aqui, você tem a impressão de que o Malcolm foi um cara que viveu aí 60 a 70 anos de idade. É impressionante a intensidade política de Malcolm X, dedicou a vida dele, cada segundo da sua vida, para a luta contra o racismo. É impressionante, sobretudo, o último ano de vida de Malcolm X, a partir do momento que ele rompe com a nação do Islã. E, de fato, assim, o conhecimento que se tem sobre a vida de Malcolm X, a maioria da militância negra, é com base na biografia que foi escrita aí pelo Alex Haley, acompanhada, evidentemente, aí pelo próprio Malcolm X e por esse filme que eu citei aí, do Spike Lee, beleza? De fato, os dois são impressionantes, né? O Alex Haley é um grande escritor e o Spike Lee um grande cineasta, tá? O Denzel Washington foi o cara que interpretou o Malcolm X. E ele, à época, disse que depois do filme ele não conseguia se livrar do personagem Malcolm X que ele acabou incorporando para a vida dele, né, para a relação cotidiana, os gestos, a forma de falar, etc. E muito recentemente ele deu uma declaração de que foi o filme que ele mais gostou de gravar, que ele não queria parar de gravar de maneira nenhuma e que na última cena, na cena do assassinato do Malcolm X, eles não conseguiam gravar porque todo o elenco, todo mundo que estava filmando, estava acompanhando, chorava assim mesmo, de verdade mesmo. Então, de fato, para quem ainda não assistiu, eu oriento vocês a assistirem o filme, tá? E a ler também o livro do Alex Haley, que é com quem a gente também vai politizar aqui. Ou politizar, vamos polemizar aqui no vídeo, beleza? Veja, o que eu vou falar aqui pode parecer soar meio arrogante, tá? Mas é em base à leitura que eu fiz do livro do Manny Mablo, tá? E o livro a biografia escrita pelo Alex Haley, ela é cheia de limitações e cheia de controvérsias. Tem muito acordo com o que ele escreveu, tá? E que ali, na verdade, está a visão liberal do escritor e não uma narrativa fiel à trajetória política de Malcolm X, porque a preocupação do Alex Haley era de publicar um livro que fosse bombástico e, portanto, que vendesse muitas cópias, e foi o que de fato aconteceu. Vários capítulos foram excluídos, tá? Segundo Alex Haley, a pedido do próprio Malcolm, tá? O Alex Haley tenta o tempo todo interferir no perfil político de Malcolm X quando ele começa a mudar, justamente por isso, porque ele estava querendo vender um livro que fosse impactante, publicar um livro que fosse impactante. Isso está presente nas cartas que ele trocava com o Malcolm X e que o Manny Mablo analisa no livro Malcolm X, as reinvenções de uma vida. O Malcolm X não teve condições de fazer uma revisão geral do livro, justamente por isso que ele tinha rompido com a nação do Islã, ele estava correndo contra o relógio, ele sabia que poderia ser assassinado a qualquer momento. O Alex Haley quase não fala da organização que o Malcolm fundou, a Unidade Afro-Americana, praticamente não fala absolutamente nada, que é uma mudança significativa
da vida do Malcolm, não só depois que ele vai para Meca ou para os países africanos, mas o contato dele com os comunistas dos Estados Unidos, inclusive com os trotskistas, tal como a gente vai fazer um vídeo aqui tratando especificamente desse tema. Ou seja, enquanto Malcolm X estava preocupado, correndo contra o tempo, para construir uma organização com esse perfil anticapitalista, antiimperialista, antirracista e internacionalista, o Alex Haley estava preocupado em vender um livro que fosse bombástico. Por isso que eu, particularmente, acho que o livro mais completo é esse livro do Manning Marlborough, que vocês podem encontrar aí na internet. É um livro que faz uma análise mais profunda. O próprio Manning Marlborough fala que ele resolveu escrever o livro porque percebeu as lacunas do livro de Alex Haley, as limitações, as omissões e até as inverdades sobre a vida do Malcolm X. É um livro muito documentado em fontes primárias. Ele faz uma análise mais global do contexto político em que o Malcolm X estava metido, tá bom? Então, inclusive, sobretudo no último vídeo, a gente vai emitindo aqui as nossas opiniões sobre essas duas obras, mas muito particularmente sobre a vida de Malcolm X e a ação política de Malcolm X, que, repito, não é aquela coisa alineada, aquelas três fases, tal como a gente aprendeu ao longo do tempo. E vejam bem, o ódio racial e de classe de Malcolm X, ele vem da família dele, tá? Bem diferente do que a gente aprendeu que foi com a nação do Islã. Os pais de Malcolm X eram membros da UNIA, que era a Associação Universal para, acho que é o Progresso Negro, que foi fundada pelo Marcus Garvey. E não era só membros dessa organização, eles eram grandes dirigentes. Era aí o que unia o pai de Malcolm e a mãe dele era justamente o garveísmo. E eles dirigiam uma das seções da UNIA na Filadélfia, que era a segunda mais importante dos Estados Unidos, perdia só para Nova York. Teve em torno aí de 10 mil filiados, que não era qualquer coisa para a organização que foi certamente a maior organização do movimento negro mundial, que em 1930 chegou aí a ter aproximadamente 1 milhão de pessoas filiadas. E veja, quando eles vão para Detroit, né, que é onde eles têm um contato mais com a classe operária, é uma coisa interessante. A UNIA de Detroit era diferente das outras, tá? Por quê? Porque lutava pelos direitos civis. Não era comum a UNIA lutar por direitos civis. Por quê? Porque a UNIA defendia a segregação racial, era a política de Marcus Garvey, certo? Achava que o problema do racismo era um problema estrutural do homem branco, então, portanto, não tinha como conviver brancos e negros no mesmo espaço. Por isso que eles defendiam segregação racial e achavam que o problema dos negros não era um problema de igualdade, de direitos civis, etc. Mas a UNIA, tá, de Detroit, ela lutava em defesa dos direitos civis e muitos dos seus dirigentes se filiaram ao Partido Socialista. Não sei se foi o caso do pai do Malcolm, mas ele era empregado em uma associação internacional, tá? Que era uma organização da classe operária. E vejam bem, ele e mais outros dois camaradas foram que escreveram a carta que foi encaminhada ao presidente dos Estados Unidos em 1927, exigindo a liberdade de Marcus Garvey, que foi preso aí acusado de fraude postal. Não sei se vocês estão compreendendo, mas a família de Malcolm, a militância da família de Malcolm, junto com todo o drama político que a família dele viveu, é que deu a Malcolm X um repertório político e racial muito forte. Eles faziam reuniões na casa deles, inclusive convidando com vários membros da UNIA, e o Malcolm X, desde criança, já acompanhava todo esse processo.
E aí, quando vem a década de 1900 a crise de 1929, né, que tem o crescimento, que nós já falamos aqui no vídeo anterior, tá, do Partido Comunista, né, que dá um salto na luta antirracista, mas também em função da crise de 1929 e do desemprego em alta também entre os brancos, as organizações supremacistas dão um salto muito grande, dentre elas a Legião Negra, tá? Que é a organização que vai assassinar o pai de Malcolm X, que se enfrentava. O pai de Malcolm X era um cara fortão, grandão, tá? E que se enfrentava com essas organizações, defendia o direito à autodefesa, ia para o pau mesmo com essas organizações. Ele foi colocado num trilho, o bonde passou por cima do pai do Malco, esmagou um braço, quase uma perna dele quase que foi, né, separada do tronco, né? Mesmo assim, chegou com vida no hospital e não resistiu, evidentemente, e veio a falecer. O próprio pai de Malcolm X tinha não só um ódio de raça, contra o racismo, mas também de classe, porque inclusive ele acusava a burguesia negra de ser a responsável pelo fato dele não conseguir emprego. Ele era um carpinteiro, tá? Não conseguia emprego. Eles acusavam, por quê? Porque essa burguesia negra, né, que para a cidade que ele foi, existia um laço de solidariedade negra muito grande, e alguns negros e alguns negócios eram dirigidos por negros. Ele dizia que a burguesia negra, essa pequena burguesia negra, detestava o garveísmo. Por quê? Porque a organização de Marcus Garvey, diferente das outras organizações negras, ela tinha uma relação mais profunda com o campesinato e com a classe operária negra, com um setor mais explorado e oprimido da comunidade negra. Ou seja, isso joga por água abaixo a ideia que está presente no livro do Alex Haley, que também está no filme do Spike Lee, de que o Malcolm, antes de entrar na nação do Islã, era um cara completamente alienado, sem consciência racial. Muito pelo contrário. Veja, a morte do pai do Malcolm e a situação como a mãe dele, a Louise, ficou, né, os últimos 25 anos no sanatório, né, impactou muito a vida do Malcolm, sem dúvida nenhuma. Agora, tem uma coisa que também precisa ser matizada, que é a ideia de que o Malcolm, antes de entrar na nação do Islã, era um grande cafetão, um grande traficante viciado em cocaína. Tá? Tem coisas que é verdade, que está no livro do Alex Haley. Muita coisa não é verdade. Tá? O próprio Manny Marlborough, ele resgatou a ficha criminal de Malcolm X e viu que muita coisa era pura invenção. O Alex Haley valorizou isso porque impactava, né? O cara que era tudo isso, de repente entra na nação do Islã, fica um cara extremamente limpo e a principal figura pública da organização. Impacta isso. O próprio Malcolm X também supervalorizava isso, porque isso dava autoridade para ele dialogar com a galera que era dos guetos, que era o público-alvo da agitação política de de Malcolm X, mas não é verdade que Malcolm X era tudo isso, tá? O próprio tem uma passagem no livro, não sei se está no filme, que é quando o Malcolm vai se apresentar, né, com 19 anos no exército, e aí o Malcolm se passa por um psicopata, falando lá pro cara que estava analisando ele, que ele queria ir para a guerra, ver os negros armados detonando com os racistas e tal. O Malcolm, ele é caracterizado pelo exército norte-americano como um psicopata, tá? Mas o que está por trás disso que o Manny Marlborough descobriu? Na verdade, o Malcolm era muito influenciado por uma liderança negra chamada Adam Clayton Power, que fazia discurso contra a ida dos negros para a Segunda Guerra Mundial, porque eles iriam lutar em exércitos segregados. Ele fazia campanha e o Malcolm era fã desse indivíduo. E quando o Malcolm se apresenta no exército, o Arlen está borbulhando de luta política, porque está tendo uma intervenção para higienização
racial do bairro. Então, esses elementos é que contribuíram para que Malcolm se encenasse, mas ali não é uma coisa de um malandro, ali é uma percepção política radical que o Malcolm já havia angariado durante muito tempo com a família e com a própria convivência dele. E veja, o Malcolm ele vai ser preso por arrombamento, porte ilegal, e teve mais algumas coisas aí. Pegou 10 anos de cadeia, tirou 7, certo? 7 anos. Mas veja, na prisão, uma prisão de Malcolm tinha uma biblioteca que parece que foi doada por um professor. E o Malcolm, extremamente disciplinado, e quem seria um cara aí viciado em cocaína jamais teria essa disciplina, extremamente disciplinado, organizado, fez leitura pra caramba dentro da prisão, inclusive de muitos filósofos, assim como Hegel, como Spinoza, possivelmente como o próprio Karl Marx, o Malcolm tenha tido contato com ele dentro da própria cadeia, e lá ele conhece um cara chamado Bimbi, se não me engano, que era um malandrão, certo? Que tinha muita autoridade no crime, mas que o Malcolm tinha uma admiração pelo potencial intelectual desse indivíduo. É muito provável que muitos dos relatos sobre possíveis crimes que o Malcolm tenha tido cometido tenha sido desse camarada, mas que ele influenciou principalmente Malcolm X sobre a perspectiva política dele. Era um baita de um intelectual. E na cadeia, o Malcolm avança em relação ao seu repertório linguístico, em relação à sua percepção filosófica, à sua percepção política. Aí sim ele vai ser convertido ao Islã pelo seu irmão. O irmão dele tinha sido convertido ao Islã, e de fato o Islã também vai ajudar ele a dar um salto, mas não é que o Malcolm tem essa ruptura total, né? Essa transição total de um cara do mundo do crime que se transforma numa grande figura política, num grande alienado que se transforma num grande orador antirracista dos Estados Unidos. E quando ele sai da cadeia, o contexto político é de ascenso da luta negra nos Estados Unidos. Salvo engano, um ano depois que ele sai da prisão, é que tem aquele histórico acontecimento da Rosa Parks se negar a se levantar no ônibus para um homem branco sentar, e que dá um salto aí na luta contra a segregação dentro dos ônibus e a luta em defesa dos direitos civis. Tem um processo de proletarização muito profundo da população negra também nesse contexto aí nos Estados Unidos pós Segunda Guerra Mundial. Então é importante entender tudo isso para a gente compreender quem era o Malcolm X. E esse elemento é extremamente importante da organização da classe trabalhadora. Beleza? E é esse Malcolm que entra na nação do Islã, que rompe com a nação do Islã, que vai se transformar num grande internacionalista, que vai se aproximar das organizações comunistas que nós veremos aqui no próximo vídeo, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Peço a vocês que divulguem esse vídeo aí, que coloquem as suas opiniões aqui. O objetivo central aqui é a gente fazer esse debate mesmo. Continue curtindo aí os nossos vídeos, compartilhando, comentando, beleza? E vamos que vamos, paz entre nós, guerra aos senhores.